Boa tarde a todos e a todos presentes. Que Jesus envolva os nossos corações em muita paz e amor. Então, hoje nós vamos ser levados a reflexões sobre o capítulo 19, sobre o capítulo 27. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesses itens do 18 ao 21, ele nos convida a reflexões sobre um tema que nos toca muito profundamente, que é o tema prece pelos nossos entes queridos que já se foram e também prece por aqueles espíritos sofredores. E muitos de nós, eu acredito que praticamente todos que estamos aqui, a gente já passou durante essa jornada nossa aqui terrena por momentos em que nós tivemos que nos despedir dos nossos entes queridos. Nós tivemos que conviver com a separação física de amigos, de familiares, de parentes, de pessoas que convivem conosco no nosso trabalho e na sociedade. E mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita ou de outras religiões, os princípios e as diretrizes, a gente sempre fica com aquele aperto de saudade e sempre se perguntando para onde será que vão? Será que eu vou conseguir me encontrar um dia novamente com quem já partiu? Será que está bem? O que está acontecendo? Essas perguntas passam pela nossa cabeça. E as religiões tradicionais, durante muito tempo, até o advento da doutrina espírita, elas ensinavam que as pessoas, quando deixavam o corpo físico, elas iam ou para o céu ou elas iam para o inferno. E era um destino selado. Você não tinha, uma vez que você foi para um ou para outro lugar, não tinha mais volta. Mas a doutrina espírita nos trouxe, mais tarde, uma explicação, uma revelação muito consoladora. Por que consoladora? Porque ela nos esclarece, nos explica que o destino daqueles que partem, daqueles que deixam o corpo físico, não é um destino selado, não é um destino eterno. Ela abre as cortinas para nós do mundo espiritual, do mundo visível, e mostra que a morte, ela não rompe os laços de amor que a gente estabelece durante a nossa vida terrena. E demonstra para nós que a prece é um fio de luz que nos conecta sempre com aqueles que partiram antes de nós. E para a gente compreender como é que funciona essa conexão que a prece nos traz com quem já partiu, é necessário que a gente entenda o que acontece com quem vai para o outro lado. Como que é esse negócio? Você faz a passagem para o plano espiritual, mas o que acontece lá? Como que a coisa funciona do outro lado? Qual é o estado da alma após a morte? Então, a doutrina espírita, ela nos explica que a morte, ela é apenas uma mudança de um estado para outro. Você deixa o estado físico, que é esse em que nós estamos, a gente deixa a matéria, deixa esse mundo físico e passa para um outro mundo espiritual, um mundo em que a gente não tem corpo físico. Um mundo em que nós somos espíritos imortais, que é a nossa verdadeira pátria. É de lá que nós viemos.
Então a morte seria simplesmente uma passagem desse mundo para um outro mundo. E o que morre é o corpo físico, é a matéria, é isso aqui. O espírito imortal, aquele que sente, o que ama, o que pensa, esse continua vivo na espiritualidade. Continua pensando, continua sentindo. É como se você dormisse, você deita na sua cama para dormir, acorda no outro dia em outro lugar. Nada mudou, a não ser o lugar que você está. Então, isso significa que a morte, ela não altera a nossa estrutura psicológica. O túmulo não vai transformar uma pessoa de imperfeita, que é o que nós somos, para uma pessoa perfeita num passe de mágica. Só com uma mudança de estado, do físico para o espiritual. A gente continua do mesmo jeito que nós estamos aqui, do mesmo jeito que a gente está antes de fazer essa passagem, essa mudança. Agora, o que acontece é que muitos de nós, quando desencarnamos, e na doutrina espírita a gente utiliza o termo desencarnar, já não utiliza morte, porque a gente não acredita na morte, né? A gente acha que é só a mudança mesmo de estado, então por isso a gente utiliza o termo desencarnar. Então, quando nós desencarnamos em um estado de confusão, de perturbação, de atribulação, preso a mágoas, a remorsos, preso a ódios, presos a vícios, presos a ilusões, a gente desperta do outro lado, no lado espiritual, muito confuso. E não se apercebe da situação em que a gente se encontra. A gente não consegue entender que passou de um mundo físico para um mundo espiritual. E continua ainda preso àquela atmosfera terrena, continuamos apegados aos bens que a gente tinha, aos nossos afetos, tem dificuldade para entender o que está acontecendo. E esses espíritos, quando estão nessa situação, a gente costuma chamar de espíritos sofredores, espíritos em perturbação, porque ainda não tem consciência do que realmente aconteceu e ainda estão ligados, ainda estão presos àquela atmosfera de vida física, de vida terrena. Eles não estão num lugar geográfico. Como nós aqui, por exemplo, nós estamos num lugar geográfico. Tem um endereço, nós fazemos parte de um bairro, de um município, de um estado, de um país. Isso é um lugar geográfico. Agora, o espírito, quando ele desencarna, Kardec esclarece para nós que ele não está preso a um lugar geográfico, mas ele está preso à sua mente, às projeções que a mente dele emite. Então ele explica que isso não é um lugar geográfico, então não existe aquela situação que durante muito tempo se acreditou de você ir ou para o céu ou para o inferno, porque não existe céu e inferno, uma vez que você está preso à sua mente e às projeções mentais que você emite, que é de acordo com o que você vivia, com o que você tinha quando você estava encarnado. Então a gente pode imaginar assim, que uma pessoa encarnada que era muito focada em bens materiais, em prazeres materiais,
gostava de comer, ou de beber, ou fuma, ou gostava de ter muitas roupas, carros, casa, focada em bens materiais, né? Vamos imaginar uma pessoa assim, que viveu focada nos prazeres materiais. Aí ela desencarna, vai para a espiritualidade, perde o corpo físico, perde todos aqueles bens materiais, aquilo que ela era focada, aqueles prazeres materiais na qual ela era focada. Entrando na espiritualidade, perdendo a matéria, ela vai perder o objeto de desejo dela. Não vai ter a comida, não vai ter a bebida, não vai ter as festas, não vai ter as roupas, os carros, né? Não vai ter as pessoas que ela era apegada. Então, essas almas, esses espíritos, eles entram num estado de perturbação e de angústia muito grande. Porque o espírito, a alma, conserva esse desejo, só que ele não tem a matéria para satisfazer. Na vida espiritual ele conserva essa vontade, mas não tem a matéria para satisfazer essa vontade. Então a perturbação, a confusão e o sofrimento desses espíritos é muito grande. E aí Kardec, ele nos faz uma revelação muito consoladora, porque ele diz que essas almas, elas não estão abandonadas por Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor infinito, Ele permite que nós, que estamos encarnados ainda, colaboremos no alívio, no esclarecimento e até na educação desses espíritos sofredores lá no mundo espiritual, no mundo que é invisível para nós. Mas como é que isso acontece? Isso acontece, como é que eu colaboro? Como é que eu posso ajudar um espírito sofredor? Acontece através do pensamento direcionado. E o que é o pensamento direcionado? É a prece. Então, através da prece, Deus permite que nós, encarnados, ajudemos aqueles espíritos sofredores, aquelas almas confusas, que ainda não sabem o que está acontecendo, ou não tem noção, não tem esclarecimento da realidade nova na qual ela está, através da prece. Por isso a importância de nós estarmos fazendo prece pelos nossos entes queridos que desencarnaram e também pelos sofredores ou pelos anônimos, né? Mas aí como que isso acontece? Qual que é o mecanismo que permite que com a prece a gente possa ajudar? Qual o mecanismo da prece de intercessão? Eu acho que há uns 2 sábados atrás eu até falei sobre isso aqui. Foi um dos temas de nossas reflexões, né? Nós vimos no estudo que a transmissão de pensamento acontece durante a prece. A nossa mente, ela emite ondas, ela emite energia, ela emite vibrações. Então, quando nós pensamos em alguém que morreu com carinho, com amor, com respeito, com desejo de que essa pessoa fique bem, nós enviamos para essa pessoa um feixe de energia, um feixe forte de energia sai de uma pessoa em prece, através do pensamento, e alcança alguém que já fez a passagem para espiritualidade. Então, quando nós, por exemplo, oramos por um espírito sofredor, um espírito em perturbação, a nossa mente vai emitir um fluido, uma energia que vai sair daqui encarnado e vai chegar
até aquele espírito no mundo espiritual, onde quer que ele esteja perdido dentro das suas projeções mentais. É como se a gente mandasse um recado de telefone ou uma mensagem de celular, vai chegar até lá. E o Kardec continua explicando nos itens que a prece pelos desencarnados, ela produz nos desencarnados 3 efeitos que são imediatos. É dessa forma que a gente ajuda. Então, quais efeitos são esses? Primeiro, o alívio direto. Então, o fluido da prece atua sobre o perispírito do espírito sofredor como se fosse um bálsamo. Ameniza a dor que ele sente, a aflição, o sofrimento, acalma aquela mente atribulada, aquela mente perturbada. Diminui as sensações que ele projeta, porque se ele não tem noção do que aconteceu com ele, ele continua sentindo, mesmo não tendo corpo físico, mesmo estando no mundo espiritual, sente frio, sente calor, sente fome, sente dor. Então, a prece vai atuar sobre o perispírito, aliviando essas sensações de sofrimento do espírito no mundo espiritual. Um segundo benefício seria o despertar da consciência. Então, o espírito que está nessa situação de perturbação, ele ainda não tem noção do que aconteceu, ele não tem noção de que ele passou do mundo físico para o mundo espiritual, não tem consciência ainda. Ele está na escuridão, perdido nas projeções mentais dele. Ao receber a prece, que vai com um choque de amor, é como se ele despertasse. Aquele choque faz com que ele desperte e saia daquela paralisia do desespero e comece a enxergar a sua volta e a ter consciência da sua situação. Um terceiro efeito imediato seria a atração dos bons espíritos. Então, a prece, Kardec esclarece para nós, ela não tem o poder de mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, sente, na hora que você está fazendo a prece, de imediato, ela sente um alívio muito grande. Por quê? Ela percebe que é objeto do amor, do interesse de alguém que está encarnado. Ela não se sente mais sozinha. Com esse feixe de luz que a gente encaminha até essa alma, os espíritos benfeitores, os espíritos socorristas, chegam até próximo desse espírito sofredor, recolhem esse fluido esse fluido energético que a gente encaminha, e com esse fluido energético, eles acolhem, eles manipulam medicamentos que trazem alívio a essa alma sofredora. Então, a nossa prece, para quem já partiu, na verdade, a primeira sessão de esclarecimento que essa alma vai receber no mundo espiritual. E a caridade da mais pura. Mas, para que tudo isso aconteça, a gente tem que fazer uma diferenciação bem importante. Aí cabe a nós, os encarnados, então, ter um luto suave, um luto sereno, diferenciado de um luto desesperado. E por quê? É importante que nós façamos essa diferenciação. Porque sentir saudade, né, sentir tristeza, quando alguém vai para a espiritualidade, é normal, é legítimo, é do ser humano. Sentir saudade é normal. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, nós temos essa sensação.
A saudade é o amor de quem fica. Agora, quando nós choramos com revolta, né, quando nós choramos, às vezes até nos revoltando contra Deus, né? Por quê, meu Deus? Por que tirou de mim, né? Por que a pessoa partiu? É que é uma imagem gerada por inteligência artificial, mas eu tentei colocar as energias que a gente emana, né? São energias pesadas, que acabam fazendo o quê? A gente se liga, nós já vimos, a gente se liga com o espírito que está desencarnado, que também está em perturbação, que não está sabendo o que aconteceu, que está sofrendo também. E acaba atraindo ele de volta para essa atmosfera de sofrimento, de desespero, de dor. É dor aqui do encarnado e é dor do outro lado do que desencarnou. E isso é muito prejudicial para quem está desencarnado, porque você acaba prendendo ele a essa atmosfera terrena que ele ainda está ligado por ter sido o desencarne recente, ou porque ele mesmo se liga mentalmente aos bens, às pessoas que ele tinha na vida dele. Isso impede com que ele siga o caminho dele, com que ele faça o seu progresso na vida espiritual. Então, esse tipo de luto desesperado, nós devemos corrigir em nós. Por isso que a maior prova de amor que nós podemos dar para quem partiu é a de resignação, a de aceitação, de confiança em Deus e a nossa prece corajosa. Essa postura liberta quem partiu e dá para esse ente querido ou um espírito sofredor que tenha partido a paz necessária para que ele possa se curar, se tratar na espiritualidade e progredir. Outro ponto colocado por Kardec nos itens é que, além dessa postura que a gente deve ter, né, de orar pelos nossos mortos, pelos nossos entes queridos, também de fazer prece por aqueles que não tem ninguém, né, por aqueles anônimos. Os nossos familiares, por mais imperfeitos que tenham sido, por mais que a gente tenha tido atritos, momentos de mágoa, mas eles contam com o nosso amor, a nossa lembrança, né? Mas e aqueles que são caídos, aqueles que desencarnam em ruas, em calçadas, ou mesmo aqueles que desencarnam em guerras ou em mortes violentas, ou quem, por equívoco, comete o suicídio, né? Esses, muitas vezes, chegam no plano espiritual sem receber um único pensamento de amor. Então, quando nós abrimos o nosso coração e dizemos através da prece: Senhor, eu te peço por todos aqueles espíritos que sofrem na mais absoluta solidão no mundo invisível, no mundo espiritual. Quando a gente faz esse pedido, nós estamos acendendo faróis na escuridão espiritual para esses espíritos. Esses fluidos, como eu falei, são recolhidos pelas equipes de socorro no plano espiritual, e eles criam, então, medicamentos, formas de acolher esses espíritos sofredores. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a mediunidade e a prece são ferramentas de cooperação mútua entre o mundo físico, né, o mundo material, e o mundo espiritual. E aí, para a gente fechar, para encerrar as nossas reflexões de hoje, nós vamos iniciar lembrando de uma lei universal
que tanto é uma lei da física quanto é uma lei espiritual, que é a seguinte: toda ação gera uma reação. Isso quem lembra aí dos estudos de ensino médio da física, é uma das leis da física, mas também é uma lei uma lei espiritual. Então isso quer dizer o quê? Que nenhum pensamento de amor se perde no universo. Que quando nós dedicamos alguns minutos do nosso dia para orar por um espírito sofredor, nós estamos plantando nesse espírito uma sementinha de luz, uma sementinha de esclarecimento. Então a prece pelos desencarnados afirma Kardec, uma das maiores expressões de caridade pura. Então, quando oramos tanto pelos nossos entes queridos, nesse caso existe um laço de afeto familiar, né? Mas quando nós oramos por aqueles espíritos sofredores, quando nós incluímos espíritos sofredores que nós nem conhecemos, que são anônimos, que são esquecidos pela sociedade, que às vezes não tem ninguém aqui encarnado que ore por ele, nós estamos exercitando o mandamento de Jesus, que é amar o nosso próximo. Nós estamos exercitando o amor universal que Jesus nos ensinou. E lembrando-nos sempre de que a vida continua, porque ninguém morre, na verdade, né? A gente passa de um estado para outro. Os que a gente chama de morto aqui, na verdade, na espiritualidade, estão bem vivos, estão sentindo, pensando, né? Construindo uma trajetória de vida lá, progredindo, avançando. Então, lembrando sempre disso, que quando nós saímos daqui hoje, nós possamos transformar a nossa saudade, se porventura a gente tem ente que partiu, transformando essa nossa saudade em luz. Que o nosso pensamento possa ser um mensageiro de paz, que rompa com a separação física e material, para dizer aos nossos entes queridos no além, na espiritualidade, que nós continuamos nos amando e que Deus está cuidando de nós, tanto aqui quanto do outro lado. E assim a gente vai formando essa rede de solidariedade universal. É uma rede energética, em que daqui se emite pensamentos de amor para seres na espiritualidade, e esses pensamentos de amor retornam para nós também. Forma-se uma rede energética entre os dois planos. E a nossa prece se transforma naquilo que Kardec nos fala que ela deve ser, nesse caso específico, que é de fazer prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, se torna uma expressão de caridade. Muita paz a todos nós e que Jesus nos abençoe sempre.